Meus amados irmãos, eu estou aqui com Isaías, capítulo 59, para fazermos um estudo dos versículos 1 e 2 e compreendermos os motivos pelos quais a mão de Deus se silenciara durante o período do profeta Isaías. É interessante também compreendermos que toda a estrutura profética do Antigo Testamento, que se compreende em profetas maiores, que são 4, e profetas menores, que foram 12, servem para consubstanciar de forma doutrinária e comportamental os reis que se levantaram a partir da divisão de Israel. Em 931 a.C., por causa da carga tributária imposta por Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, houve uma ruptura no reino de Israel e 10 tribos acompanham a Jeroboão, filho de Nebate. O reino do norte, cujo a capital depois foi adquirida por Orim e edificada por Acabe, já na 4ª dinastia, se extingue, elimina-se da terra em 722 a.C. com a conquista da Assíria. Logo de 931 a 722 são 208, 209 anos de emancipação governamental que termina. Todos os reis que ali governaram foram reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A tribo de Judá e Benjamim é administrada pela casa de Davi, e durante todo esse período monárquico que se estabelece a partir desse governo, Deus levanta profetas que servem para poder orientar. Esses profetas podem ser vistos e percebidos no Antigo Testamento, e qualquer um que tem uma mentalidade aberta pode se situar na leitura profética com base no embasamento histórico. Para compreendermos um pouco da estrutura histórica dos livros proféticos, é importantíssimo também lê-los de forma casada com o livro das Crônicas de Israel, de modo que ali você pode perceber, através da história, os motivos pelos quais Deus chamou tais profetas para suas obras específicas. Há uma pequena dificuldade de compreensão de Ageu, Zacarias e Malaquias, que foram profetas que profetizaram após o período do cativeiro babilônico. Mas eu estou com Isaías. Isaías profetiza durante o processo de morte de Uzias. Logo, ele se manifesta como voz profética durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e é possivelmente morto, cerrado pelo meio, pelo rei Manassés, filho de Ezequias, aquele que ele gerou durante o processo dos 15 anos de acréscimo que o próprio Deus dá a ele. Toda essa estrutura profética de Isaías se dá entre os anos 696 a 642 a.C., o que faz com que o profeta Isaías seja um dos profetas que mais profetizaram nas páginas da Bíblia Sagrada, principalmente se compreendermos essa história com base no pano de fundo sociocultural dessa narrativa bíblica. É importante também celebrarmos o fato de que o profeta Isaías é, sem dúvida alguma, a mente mais brilhante do Antigo Testamento. Se você fazer uma equiparação gramatical com a estrutura de vocábulos do livro do profeta Isaías com a estrutura de vocábulos dos Salmos, que possui figuras estruturais como Davi, Emã, Etã, Asaf, os filhos de Coré, Salomão e Moisés, o livro dos Salmos tem uma estrutura de vocábulos diversificadas em 2.150. E aqui no livro do profeta Isaías são pelo menos 2.180 expressões diferentes. O que faz com que Isaías, a seu tempo, era talvez a única personagem veterotestamentária que conseguia dominar pelo menos a terça parte do vocabulário hebraico. O que faz da mente de Isaías uma mente extraordinária, e toda a estrutura profética que é narrada frequentemente aqui na Bíblia Sagrada pode ser vista inclusive de forma profética, de forma histórica e de forma poética. Em Isaías capítulo 59, nós temos o profeta fazendo uma exortação. Ele faz uso da sua base de relação com Deus para levantar uma apologia, defender os motivos pelos quais Deus deixara de responder a seu povo. Para compreendermos um pouco de Isaías capítulo 59, você vai precisar ler um pouco de Isaías capítulo 58. Por exemplo,
Em Isaías capítulo 58, dos versículos 1 ao versículo 3, você vê que o povo desperta diante de Deus com uma dúvida. Eles perguntam para Deus: por que o Senhor não nos responde? É uma pergunta elementar de todo aquele que sente a carência da direção de Deus. E eles questionam a Deus por que Deus não os responde. Em Isaías capítulo 58, versículos 8 e 9, eles fazem uma segunda pergunta: por que não mais sentem a manifestação da presença de Deus? Em Isaías capítulo 58, versículo 10, a parte B, e versículos 13 e 14, eles fazem mais duas indagações: por que Deus não se manifesta em nosso meio e por que não mais identificamos no presente as maravilhas de Deus do passado. Então, são algumas indagações. A primeira: Deus deixou de nos responder. A segunda: Deus deixou de se manifestar. E a terceira: Deus deixou de atuar com manifestações de maravilha e de sua presença. Então, são indagações que os filhos de Israel fazem durante os reinados de Jotão, de Acás, de Ezequias e provavelmente aqui de Manassés, e que Isaías se propõe a responder com o seu capítulo de número 59. É interessante observarmos que a resposta do profeta Isaías, ela é clara e contundente. Quer ver? A palavra de Deus traz os seguintes dizeres: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir, mas certamente as vossas iniquidades e os vossos pecados é que fazem a separação entre vós e o vosso Deus, para que ele esconda o rosto de vós e não vos ouça. Aqui eu tenho algumas características que são preliminares à forma como Deus atua, ou mesmo à forma como Deus trabalha. Mas é interessante que Isaías passa a tecer aqui uma lista de pecados frequentemente usados pela comunidade de Israel a seu tempo. Essa lista ela é severa, ela é dura, ela é crítica, e ela pode ser percebida dos versículos 3 até o versículo 7. Por exemplo, se você na sua casa pegar aí os versículos 3 e 4, você vai perceber que há uma descrição geral do pecado. O pecado de obras e o pecado da língua, ou seja, tudo que as pessoas fazem é pecaminoso. Você pode perceber que a narrativa é interessante, porque as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Nos vossos lábios proferem mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém clama por justiça, ninguém que se comparece em juízo por causa da verdade. Andam falando mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Há uma retaliação retórica do profeta Isaías com relação à prática comportamental de Israel, que se resume a tudo que eles fazem e tudo que eles falam. Há uma outra listagem de pecado que você pode perceber aí a partir do versículo 5 e 6, que mostra claramente que algumas figuras de linguagem são utilizadas para ilustrar a pecaminosidade desse povo. Duas figuras são usadas: a figura de ovos de áspide, que são ovos de serpentes, e teias de aranha. É interessante nós observarmos aqui, como pano de fundo metafórico, que existe uma linguagem antitética, porque a figura do ovo reflete figura de vida. O ovo é o alimento mais poderoso dessa terra, perdendo apenas para o leite materno. De modo que há uma assimilação antitética, porque aparentemente a ideia de ovo é a ideia de vida. Mas o ovo não é um ovo de frango, não é um ovo de um animal que se pode experimentar, comer e dar vida. É ovo de áspide. Então, a ideia antitética do texto é refletir o caminho que eu penso trazer vida, mas que gera morte. Por exemplo, até esse período aqui já havia uma forte evolução na rota da seda.
já havia o bicho da seda já desde 3.000 anos antes de Cristo. E roupas e vestes festivais feitas de seda já eram uma realidade nesse tempo. Mas aqui não se trata de teia promovida ou fabricada pelo bicho da seda. Aqui está falando de teias de aranha, ou seja, aparentemente nós pensamos que a ideia do texto é refletir a imagem do quê? De que tudo que Israel faz para gerar vida traz morte. Tudo que Israel faz para gerar vestimenta revela nudez. É interessante também que os versículos 7 e 8 mostram um plano comportamental desajustado. Eles propõem manipular o caminho. Veja o que diz o texto. Fizeram para si veredas tortuosas, e quem anda sobre elas não conhece a paz. Então, há pecados em todos os níveis de comportamento. E estes pecados são os motivos pelos quais Deus deixou de responder, deixou de se manifestar, deixou de atuar, e a figura do povo, a figura em conteste e de descontentamento por parte do Deus que eles servem. Mas o grande problema é que, em vez de ajustar a própria vida, eles querem ajustar o caminho. Veja, fizeram para si veredas tortuosas. Quando é que eu crio para mim um caminho diferente do caminho que Deus criou para todos nós? Quando o caminho me imprime, quando o caminho me constrange, quando o caminho me submete a um nível e estilo de comportamento. Então, eu prefiro adulterar o caminho do que modificar a minha vida. Então, qual é o problema de Israel? Eles querem criar para si caminhos que prometem pavimentar uma estrutura de vida, mas que não são caminhos que Deus pavimentou. Então, é muito mais fácil você mexer no caminho do que ajustar a sua vida. É o que está acontecendo. O que ocorre? Deus se cala. Mas Deus não é assim. Olha como é Deus. É interessante também nós observarmos o seguinte. Quando eu lia Romanos, capítulo 8, versículo 35 a versículo 39, lá diz o seguinte, que nada nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o porvir, nem o presente, nem nada ou qualquer criatura é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Logo, essa palavra separação, que está aqui em Isaías, capítulo 59, versículo 2, ela me confunde um pouco, porque aqui diz claro, não sou eu, são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E eu fui estudar um pouco sobre essa palavra separação. Porque, é claro, é objetiva a ideia de Isaías em propor para mim que as minhas atitudes separam Deus de mim, ou seja, a resposta de Deus, a manifestação de Deus e os caminhos de Deus. Aí eu percebi que existem na Bíblia, pelo menos no livro de Gênesis, duas palavras diferentes para separação. A primeira palavra e a palavra mais utilizada é a palavra Yavidel, que significa separar. É uma palavra hebraica derivada de um radical hebraico que se chama badal, é um verbo, ou bidil, que significa separar, partir, distanciar-se. Só que a separação que Isaías usa não é essa separação. É a palavra separação que descreve Gênesis capítulo 1, versículo 6. É a única ocasião na Bíblia, com exceção dessa, que essa palavra é usada para descrever separação. E sabe qual é a palavra? Mavdil, que é a palavra separação que esboça a ideia da separação das águas do firmamento. Ou seja, assim como as águas, aqui a base está separada do topo do firmamento, assim o pecado faz contigo e comigo. Ele nos isola de Deus. Ele nos separa. É a única vez na Bíblia, fora daquela de Gênesis, capítulo 1, versículo 6, que essa palavra é utilizada. É a ideia de que, para mim construir uma pavimentação que me liga de novo a Deus, só através da restauração total, completa e intrínseca de vida. Não reverberada na boca, mas reproduzida na vida.
Aí Isaías se levanta, sim, como um apologeta, e ele usa a expressão: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado ou surdo para que não possa ouvir. Aqui eu extraí 5 lições. Eu gosto da expressão eis, mas também gosto quando a tradução traz a expressão certamente ou certo. Ele certamente que a mão do Senhor. E a palavra certamente reflete a certeza daquele que tem intimidade. Então, Isaías, com base na intimidade que ele possui com Deus, ele diz categoricamente, com base naquilo que ele vivencia dioturnamente diante de Deus, que o problema da estancação de respostas e da não manifestação de Deus não é por parte de ouvidos que não escutam e de mãos que não atendem, mas por causa da barreira, mavdil, da separação que existe entre Deus e as pessoas, que é provocada por causa do pecado. Então, a partir do momento que eu elimino o pecado, no hebraico, quebra de lei, no grego, erro do alvo, para nós, soma total das forças que distorcem a minha e a sua personalidade. Quer reconectar-se com Deus, através da oração, da leitura, da meditação e do jejum, abandone o pecado. O pecado é mavdil, é a separação de Deus a você. Então, a palavra certamente reflete a certeza de quem o conhece. Então, Isaías, com base na experiência que eu tenho certezas convictas que o problema não é Deus, o problema é vocês. Logo, Deus é um Deus de relacionamento. Segunda verdade desse texto é a palavra generosidade. Olha, a mão do Senhor não está encolhida. Por quê? Porque Deus é generoso. Deus é extremamente generoso e se propõe e se promete e se obriga a manifestar em favor da sua vida quando você anda de acordo com a sua palavra, quando você vive na presença de Deus. É interessante que Deus, quando me liberta, liberta inclusive dele mesmo, porque ninguém serve a Deus de forma autômaca. Nós servimos a Deus de forma autônoma. Nós somos autônomos no nosso processo de escolha e escolhemos relacionar com Deus ou não. E é interessante que Deus me liberta, inclusive dele mesmo, porque ele não me obriga a relacionar com ele, assim como também ele não se obriga a relacionar comigo quando eu não me manifesto a ele. Então, olha a ideia desse texto, a ideia da generosidade de Deus. A mão do Senhor não está encolhida. Deus está com a mão aberta aqui, filhinho, para te abençoar, a sua casa, a sua vida. O que eu faço, pastor? Retira o elemento de separação, retira a expressão mavdil. E é interessante que a expressão yavdel significa separação, distanciar-se, afastar-se, retirar, isolar alguém. Mas a ideia de mavdil é separador. Há um separador. Esse aqui é o pecado. Há um separador. Então, elimina o separador e o Criador vem. É a ideia de generosidade. A terceira lição, para que não possa salvar. Deus é um Deus libertador. Você sabe que a igreja hoje precisa de libertação. Sim, precisamos. De nos libertar de nós mesmos. Somos entregues à nossa própria vida. A nossa atitude efêmera, secundária, subjetiva, ignóbil, imbecilizada, idiotizada, cheia e recheada de toda a prática de pecados digitais, sociais, comportamentais, relacionais. Não suportamos ouvir mais nada. Mas aqui está dizendo, que Deus tem poder para salvar. Deus pode nos libertar, inclusive libertar-te de ti mesmo. Eu tenho dito que entre Deus nos entregar ao diabo ou a nós, é melhor entregar ao diabo, porque o diabo é vencido pelo poder do nome de Jesus e dessa palavra. Agora, quando alguém entrega a si próprio, cheio de si, de imbecilidade, de ignorância, de vaidade, de ego, de orgulho, aí é terrível. Aí faz-se necessário muita dor
para descer do pedestal e reconhecer, assim como Nabucodonosor reconheceu, que Deus é Deus de deuses e Senhor de senhores. A quarta verdade desse texto, olha aqui, ó. Ele não está com a mão encolhida, é a segunda, para que não possa salvar. A terceira, a quarta, nem surdo o seu ouvido. Ele é um Deus atencioso, mas a atenção de Deus é caracterizada com base no diálogo. Sabe por que muitas pessoas pensam que Deus não está escutando? Porque não identificam a resposta. E o fato de você não identificar a resposta não significa que Deus não respondeu, porque em Deus, até o silêncio é a resposta. O problema é que nós não consideramos resposta quando a resposta que Deus está dando não é a resposta que nós queremos ouvir. E como a resposta que Deus nos dá não é a resposta que nós queremos ouvir, eu julgo que Deus não me respondeu com a oração que orei, porque a resposta que Ele me deu não é aquela que eu pretendia ouvir. Porque geralmente Deus atende a minha vida com base no que eu preciso. E eu quero que Deus atende com base naquilo que eu desejo. E Deus não possui expectativa alguma para trazer aquilo que eu desejo, mas aquilo que primeiramente eu precise. Não significando necessariamente que Deus não possa satisfazer os desejos do meu coração. Mas entre suprimir a necessidade que eu preciso e a que eu desejo, Deus sempre vai atender o que eu preciso. Portanto, diante de Deus, até o silêncio é uma resposta. Deus te atende. Eu gosto de George Miller. Ele orou 5.000 vezes e Deus o respondeu até o meio-dia. Tá pouco ou quer mais? Uma estrutura de oração e de resposta fenomenal. A última lição do texto, para terminarmos essa meditação, para que não possa ouvir. Seu ouvido não está surdo, ele é atencioso, para que não possa ouvir. Está falando de um atendimento. Deus é um Deus prestativo. Deus tem prazer em responder. E sabe quando é que Deus responde? Quando o seu nome, o nome de Deus, é glorificado com a resposta. Esse é o objetivo da oração. É fazer com que o nome de Deus seja glorificado na resposta. O grande problema é que parte das respostas que eu busco e das respostas que eu adquiro fazem com que o meu ministério muito mais se alavanque do que propriamente o nome de Deus seja glorificado. Por exemplo, se eu sou alguém que toca nas pessoas e a minha mão esquenta e as pessoas sentem o calor da minha mão, eu vou dizer, o homem das mãos de fogo. Se eu jogo uma toalha e as pessoas caem, o homem do paletó de fogo. Ou seja, tudo é antropocêntrico. Tudo descentraliza a grandeza da glória de Deus na nossa vida. E toda resposta cujo objetivo dela não é glorificar a Deus, não é uma resposta que deve ser respondida. Mas aqui diz claramente, Deus não está surdo, Ele está pronto, Ele está ouvindo para poder te escutar. Ele só escuta quem fala, e só fala quem ora, e só ora quem relaciona. Teresa d'Ávila dizia assim, eis o motivo por que as pessoas não oram. Porque orar é falar com Deus como alguém fala com seu amigo. Como, pois, falarão com quem não conhece? Ela fala sobre a ideia de estarmos vivendo uma vida sem relacionamento de amizade com Deus. Essa mesma Teresa d'Ávila diz o seguinte, são os preparos com o aposento que se revela o amor que se tem para com o seu amado. E ela cuida desse aposento para que o seu amado possa hospedar em si. Que estas verdades sejam verdades na minha e na sua vida. Que nós possamos compreender um pouco do livro, da estrutura profética de Isaías. São vários capítulos bíblicos que você pode ler. Ao todo aqui, quando você abre Isaías para ler, são 66 capítulos. Fantásticos, fabulosos. O profeta messiânico, o profeta que profetizou durante reis, alguns bons, outros com profunda e severa dificuldade, mas alguém que se levantou para fazer uma apologia, não porque Deus precise de uma defesa, mas alguém que Deus levantou para dizer os motivos pelos quais Deus deixou de atuar
Na minha vida, sim, na minha, porque eu pego isso de forma aplicativa e circunstancial, na minha e na sua vida. Vamos tirar esse separador, vamos tirar esse pecado, esse mal, essa desgraça de nós.